Bom, iremos agora falar sobre misturas, né? Soluções. Então vamos estudar agora estudo das soluções, ok? Uma matéria bem interessante. Gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção. Espero que todos gostem da aula, né? E que seja o mais produtivo possível essa aula de hoje, ok? Bom, meus queridos e minhas queridas, iremos falar de um assunto muito legal. Bom, solução. Quando a gente fala em solução, o que a gente está falando, hein? Boa pergunta. Então é qualquer mistura, ó, é qualquer mistura, ok? Homogênea. Homo é igual, gênea, que homogeniza, né? Que deixa tudo igual, que não tem fases diferentes, ou seja, não tem substâncias que não se dissolvem. Normalmente elas têm uma solução que é dissolvida. Bom, as soluções podem ser líquidas, podem ser sólidas e podem ser gasosas. Ok? Bom, quando a gente chamar de líquida, é a mais comum, é ou não é? Mais comum. Essa que a gente mais vê no nosso dia a dia, não é? Água potável, por exemplo, que você bebe. As ligas metálicas, aqui no caso, aqui, ó, ligas metálicas, zinco e ferro, sei lá, cobre e ferro. Gasosas, o ar que a gente chama de ar atmosférico, que é o ar que você respira, né? Esse ar é uma mistura de oxigênio, nitrogênio e outros gases, entre eles, exemplo, CO2, ozônio, etc. Bom, só para a gente revisar então, o nosso ar tem 21% de oxigênio, em torno de 78% de nitrogênio e 0,1% de outros gases, você pode colocar, né? E 1% são outros gases extremamente importantes também, tá bom? Então a gente vai estudar agora soluções, né, professor? Isso. Então, veja só, preste bastante atenção agora a esses detalhes, ok? Bom, a gente vai ver então como que são essas soluções, o que cada parte das soluções faz, o que é os conceitos de solução. Vamos começar então por componentes, né? Componentes, ok? Componentes de uma solução. Bom, isso aqui você já deve ter visto, mas vamos dar uma revisada geral. É sempre bom rever, né? Bom, uma solução ela tem que ter dois componentes, o soluto e o solvente. Tá claro isso, galera? Falem comigo. Soluto e solvente. Muito bem. Bom, nessa parte, na primeira parte, soluto é a substância dissolvida no solvente. Então, substância dissolvida no solvente, ok? Bom, o que é o solvente? Em geral, está em menor quantidade também. É bom que você anote isso no seu caderno. Menor quantidade, tá? Do que o solvente. Bom, o solvente é a substância que dissolve o soluto. Substância que dissolve o soluto. Por exemplo, você tem lá um copo que você pôs açúcar. Tem água, né? Um copo com água, cheio de água, tá? E você pôs açúcar. O açúcar, quem será? Soluto. E a água, H2O, H2O,
H2O? H2O é o solvente. Soluto aqui seria o açúcar. Tá claro isso, queridos? Acho que é fácil, né? Não teve problema nenhum. Bom, vamos continuar na nossa análise. Bom, a gente pode classificar também, fazer a classificação, tá? Das soluções. Ok? Então, como que se dá então a classificação das soluções? Vamos ver. Primeira coisa que tem que lembrar, existem 3 tipos de solução. As chamadas saturadas, as insaturadas e as supersaturadas. Supersaturadas. Ok? Bom, via de regra, que você tem que lembrar que as soluções saturadas têm uma quantidade de soluto, ó, quantidade de soluto igual quantidade de solvente. Essa é um resuminho que eu estou passando para vocês, tá? Bom, sem pressa, a gente vai vendo as insaturadas. Tem uma quantidade de soluto, ó, quantidade de soluto menor que a quantidade de solvente. Bom, isso é interessante. Você pode analisar uma outra forma também. Eu posso analisar de uma outra maneira. Eu posso falar assim, ó, uma quantidade de soluto, ó, quantidade de soluto dissolvida é menor que a solubilidade, que é a capacidade de dissolver. Solubilidade. Tá? Depois a gente vai vendo isso melhor. Bom, insaturação. Quando tem uma quantidade de soluto dissolvida maior, então a quantidade de soluto dissolvida é maior que a solubilidade, que é a capacidade desse solvente dissolver o soluto, certo? É maior que a solubilidade. Tudo bem? Bom, vamos ver mais uma parte importante. Então aqui só agora dando um zoom geral, o que a gente acabou de ver? Classificação de soluções, componentes da solução, soluto e o solvente. Vimos também, a gente acabou de ver, os tipos de solução, líquida, sólida, gasosa. Muito bem, então vamos continuar aqui na nossa tocada. Vou voltar aqui ao tamanho maior, ok? Bom, o que a gente está vendo aqui? A gente pode analisar mais alguns detalhes. Falando de solução, né? Olha o que você pode ver também, queridos. Prestem bastante atenção. Agora mais um conceito importante. Então agora a gente vai ver o conceito de concentração. Concentração de uma solução. Certo? Bom, a gente viu os tipos de solução. Agora a gente vai analisar a quantidade de matéria envolvida, de volume e tudo mais. A gente vai fazer uma análise, tá? Que é chamada concentração, né? Numérica agora. A gente vai enumerar. Então a relação da massa do soluto em gramas com volume. Então é a relação da massa em gramas, então massa do soluto em gramas, tá? Com o volume, ok? Vamos ver então. Isso aqui é o que a gente vai chamar então de concentração comum. Concentração comum, ok?
Bom, muito bem, até aqui eu acho que nenhuma dúvida. O que a gente está vendo agora? Vamos ver então que é o quê? Volume em litros. Sistema internacional. Então vai ser o quê? C igual a massa, no caso a gente pode chamar de massa 1, sobre o quê? O volume, tá? Então veja, a unidade que você vai trabalhar, ó, a unidade é grama por litro. Por quer dizer divisão, né? Você já sabe, né? Mas também, ó, então a gente podemos utilizar o quê? Podemos utilizar miligrama por litro. Então, em remédio é muito comum, né? Tá? Então essas são as unidades de concentração que a gente vai trabalhar. Então é C de concentração, M de massa e V de volume. Tudo bem, queridos? Até aqui, tranquilo, né? C de concentração, que é a massa por volume. Então tem que ser dado em litros, normalmente, o volume, ok? O centímetro cúbico também é utilizado. Normalmente, para concentração de massa, a gente vai usar esses componentes básicos, ok? É isso que você vai ter. Basicamente é isso que você vai ter nesse exercício. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Bom, então a gente viu que classificação dos solutos estão ligadas então nessa parte aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode continuar na nossa análise. Concentração então de matéria. Olha lá. Concentração em quantidade. Vamos ver. Concentração em quantidade de matéria. Concentração em quantidade de matéria. Que a gente vai chamar de... Então, olha só. Concentração em soluto. Ó, quantidade de soluto vai ser dada agora em mol. Na aula passada a gente viu que é mol. 6,022 vezes 10 a 6,022 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Átomos, moléculas, etc. Com o volume da solução. Ok? Geralmente em litros, né? Então o que a gente vai ter? Massa, quantidade de matéria, vai ser igual ao quê? A N1 sobre V. Então como é que é, professor? Então veja, a gente vai dar a quantidade de soluto em mol, usando mol. Ok? Você não esquece não, a gente vai usar o mol. E o volume dado em litros. Até aí, não teve problema nenhum, né? Dado em litros, ok? Bom, a gente pode utilizar ainda, olhando aqui para o lado, veja só. Litros a gente pode escrever assim, né? Veja, a gente pode também usar isso aqui, ou M é igual a M1 sobre massa grande, M1, volume em litros. O que eu estou colocando aqui? A sua unidade é o mol por litro. Aqui seria então mol por litro. Tá? Esse M1
sobre massa molar. Então aqui seria a massa em gramas, a massa molar, e isso tudo a gente vai chamar de mol. Então, esses dois componentes aqui, ó, tá? É mol por litro, tá? Que é o volume aqui do lado. Que é só uma outra forma de eu escrever. Depois a gente vai fazer exercícios, aí vocês vão entender isso melhor, tudo bem? Então o que a gente viu? Vamos voltar a dar um zoom. Olha lá. O que a gente viu então de forma geral. Agora a gente viu classificação de soluções, saturadas, insaturadas, supersaturadas. Concentração de uma solução, usando então a massa em gramas e o volume em litros. Grama por litro ou miligrama por litro. Concentração e quantidade de matéria, a gente viu que pode usar o quê? A quantidade de soluto em mol e volume em litro. Ou podemos usar também, ó, massa, é a massa do soluto sobre a massa molar. Massa molar. Dividido pelo volume, que é dado em litros. Então é mol por litro. Beleza? Bom, nossa análise ainda não acabou. A gente tem mais coisa para analisar. Podemos também ter uma relação da massa do soluto com a massa da solução. Ou o volume do soluto com o volume da solução. Isso a gente vai chamar de título. Título, ok? Então vamos lá. Pode ser então a relação. Então é a relação da massa do soluto, ok? Massa do soluto, com a massa da solução. Com a massa da solução, ok? Bom, professor, como é que eu faço isso então? Como que eu relaciono esses números? Fácil. O que você tem? No título, você vai ter aquele T estilizado. Massa 1, que seria a massa do soluto, sobre M, que é a massa da solução. Então aqui eu tenho massa do soluto, massa da solução. Então o índice 1 indica soluto, o índice 2 indica solvente. Tá? Eu poderia também considerar aqui, ó, se tivesse numa prova de vestibular um 2 aqui, ó, estaria indicando solvente. Então aqui eu vou retirar isso aqui agora, só para não te confundir. Então, ó, regrinha aqui, ó, lembrete. Índice 1, soluto. Índice 2, solvente. Tudo bem? Isso deve estar na ponta da língua para você não esquecer. Então aqui, nesse caso, estou falando do quê? Do soluto. E o M não pus 2, então vai ficar o quê? Solução. Ok? É isso que você tem que lembrar. Bom, eu posso também fazer o título do volume, que é o que eu já falei agora há pouco. O que seria então? Relação dos volumes. Volume do soluto sobre o volume da solução. Volume soluto e o volume da solução. Tá? Seria uma quantidade em relação à solução total. Tudo bem? Beleza. Até aqui, tranquilo. A gente pode analisar mais alguns pontos ainda. Falando de solução. Vamos dar uma visão geral mais uma vez, né? Olha lá. Vimos então. Agora a gente pode analisar também um outro contexto. Aqui, ó, lembrando aqui, para você ter a porcentagem, ó,
porcentagem, você pode fazer o quê? Pode pegar a porcentagem será igual a 100 vezes o título. Cair na prova você tem que saber também. Aí você vai ter a porcentagem dessa relação. Isso aqui é uma divisão, né? Você tem um número vezes 100, você tem a porcentagem. Tá? Ok? Bom, então tá aí. Mais um detalhe. Uma veste dica, né? Bom, agora a gente pode falar em densidade da solução. Veja lá. Densidade da solução. Isso também é bastante importante, tá? Vamos ver aqui. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, é bem simples, né? Densidade é massa por volume, tá? Massa por volume. Puxa, professor, que fácil, hein? Massa por volume. Tudo bem? Então, isso que a gente vai chamar então de densidade. Ok? Bom, cuidado para não confundir então densidade com concentração comum, tá? Não é a mesma coisa. Lembre que aqui, ó, concentração, eu estou falando um aqui, ó, do soluto, ó, tá? A massa do soluto. Concentração M1 é a massa do soluto, pelo volume. Aqui, ó, aqui eu tenho a massa, ó, pois as duas relacionam massa com volume. Lembre-se que na concentração comum, massa do soluto. Agora eu vou falar da massa da solução. Aqui é massa da solução. Isso aqui é importante. Então não confunda com a concentração. Concentração, a massa, está falando da massa 1, que é do soluto. E M é massa da solução. Totalmente diferente os valores. Ok? Muito bem. E ela é dada pela... normalmente usa-se grama, tá? Grama por ml. Aqui as unidades de medida, né? Tá? Grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Isso é importante que você grave também, tá? Então, ml, que é a milésima parte do litro. Grama também é a milésima parte do quilo. E centímetro cúbico é 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. Cúbico. Tá? Se tivesse um cubo aqui, ó. É isso que você tem que imaginar. Ok? Bom, e é volume, né? Tem a ver com volume. Muito bem até aqui. Então, também para concentração, a gente pode criar, então, uma concentração de 1000 vezes D vezes o título, que é a massa M vezes a molar. Então, essa é uma relação interessante também. Ó. Concentração, ó, interessante essa relação. Ó. É 1000 vezes a densidade vezes o título, que é igual a M, que é a concentração de massa, concentração em quantidade de massa, de matéria, vezes a massa molar. Tá? Isso é uma relação também interessante. Depois a gente vai ver, analisar melhor essa parte. São muitos conceitos numa aula só. Agora, vamos falar de solução diluída. Solução diluída. Presta atenção, hein, meu querido? Olha lá. Acorda aí. Vamos lá. Dorme não, hein? Vambora, vamos lá, vamos lá. Bom, solução estoque. Diluição significa adição de solvente a uma solução. Então, vamos considerar aqui um becker. Isso aqui chama becker. Ok? Um becker. Que tem a água numa certa quantidade. Veja só. Aqui, ó,
nessa quantidade e depois numa outra quantidade. Tudo bem? Bom, então temos aqui a água mais água, é ou não é? Coloquei mais água nessa solução. Bom, a primeira coisa que tem que analisar que a concentração inicial é igual à massa do soluto sobre o volume, que pode ser colocado CI igual a V igual a MI. Ok? Então, eu passo para cá multiplicando, ó. Multiplico, coloco assim. Bom, aqui do lado eu teria o quê? Uma concentração final M1 sobre V. Final. Se eu aumento, ó, se eu consigo colocar mais solvente, a concentração menor, então a inicial, como na diluição só adicionamos solvente, a quantidade de soluto permanece a mesma. Essa quantidade aqui não muda, o que vai mudar é a concentração final e o volume final. Então aqui vai ser uma concentração final vezes um volume final igual à massa do soluto, que era igual a massa.
a gente deve usar sempre as medidas uma em cima da outra. Se eu utilizei quilo aqui, eu tenho que pôr o quilo aqui também. Miligrama aqui, miligrama aqui. Foi o que eu encontrei em miligramas, ok? 300 miligramas, que dá 0,3 gramas de solução. E depois deu 0,5 litros, 500 ml. Foi a nossa, onde a gente chegou a resposta aqui. Então, 500 ml por dia é o limite de aceite. Usando então o ácido fosfórico, né, pessoal? Fosfórico. Tudo bem, turma? Então tá aí. Diminui a ingestão de refrigerante. Refrigerante faz muito mal para os dentes, tá? Isso eu falo agora por conhecimento próprio. Refrigerante é um péssimo hábito, você ingerir muito refrigerante, tá? Depois, se der, eu vou desmembrando essas aulas em várias, também para a gente facilitar nosso entendimento. Espero que vocês tenham gostado, dá uma revisão geral, tá? A gente fez vários cálculos. Se não ficar claro, depois eu faço uma aula só com cálculo para ficar separadinho. Faço vários exercícios e a gente separa eles. Tá bom? Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado bastante. Química não é muito complicado não, basta a gente treinar e prestar atenção e a gente vai longe aí com essas análises de aula, tá? Então vamos começando a ficar bem antenados, não é muito difícil não, tá? Então até lá, grande abraço.